Sempre conto para aqueles que não sabem que a meditação que eu pratico chama meditação dos Ishayas. Oi, Dani. Fazia tempo que a Dani não entrava aqui. E na bio, quem quiser investigar mais, tem o link. O link dessa meditação chama The Bright Path. E é uma meditação que a gente ensina presencialmente, então eu trago aqui a minha experiência com essa meditação, que eu já pratico há 6 anos e também ensino. Mas não é a mesma exata que a gente ensina presencialmente. Mas o que eu compartilho aqui é... Eu só pratico essa meditação. Então eu compartilho a minha experiência com ela. E junto com ela tem todo um ensinamento de vida que vem junto, né? Não é separado. Oi, Cris. Oi, Márcia. E antes da gente começar, eu sempre falo sobre alguns assuntos aqui. Antes da gente começar, uma coisa que eu acho importante saber e aí, Lila, saudade. E que parece complexo de aceitar quando a gente começa a meditar, é que não dá para fazer errado. É muito importante que vocês acreditem em mim. Não tem como errar, tá? Porque o que a gente faz com essa meditação é observar os movimentos, é começar a ser esse observador que a gente na verdade é. Então, o que você vai observar, tanto faz. Se é muito pensamento, se é alguém que tocou a campainha e você teve que parar tudo e abrir a porta, se é o filho que chorou e você teve que sair correndo e cuidar do filho. A experiência que rolar aqui é a experiência que aconteceu. Não tem nenhuma experiência certa e nem tem experiência errada. E a outra coisa que eu escuto muito é... Ei, Milena, deu certo. Tudo bom? A outra coisa que eu escuto muito é... não consigo. Rita, não consigo, minha mente é caótica, não consigo parar de pensar. Aqui está minha assistente, a Jess, que sempre me ajuda. Vem. Tipo, não consigo. Por N razões, mas geralmente é porque eu não consigo parar de pensar, porque minha mente é caótica, porque eu penso demais, porque é insuportável. Então é importante também saber que não tem que parar o pensamento, não tem que não ter pensamento, não tem que... Oi, Mi. Não tem um jeito... A experiência que acontecer nesse momento não precisa ser de uma determinada maneira. O que acontece é que pode ser bastante incômodo observar a quantidade de pensamentos que pode ter naquele momento. E você continua observando. Nem sempre tem um monte de pensamento, mas um monte de pensamento não significa que a tua experiência está melhor ou pior de uma experiência sem pensamentos. Tá? Então, essas duas, não chegam a ser regras, mas essas duas verdades sobre o que a gente pratica aqui são importantes toda vez que você vai fechar os olhos e observar. Então, a primeira é, não tem como dar errado. Tá? Mesmo que o seu filho, a sua filha te demandou atenção o tempo inteiro durante aquele exercício, etc. Essa foi a sua experiência nessa nossa prática. Ou que você fechou os olhos e viajou por todas as galáxias, foi para o infinito, e aí você falou, nossa, arrasei, dei super certo. Não, você deu tão certo quanto quem ficou o tempo inteiro vendo pensamentos, né? Então não existe uma experiência mais certa do que a outra, né? E também não existe não conseguir, tá? Não consegui porque tive um monte de pensamento. Então lembrar que a gente não está aqui para controlar os pensamentos. A minha assistente está muito empolgada hoje. A gente está aqui para começar a experimentar ser observador.
começar a deixar de estar totalmente identificado com os movimentos dos pensamentos, das emoções, e começar a sentar na cadeira de observador, tá? É um treininho que faz muita diferença quando a gente abre os olhos para viver, viu? Então é isso, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês antes da gente começar. E sempre que a tua mente falar para você não consegui, tarará, é só um pensamento. E quando a mente falar para você, nossa, consegui, arrasei, é outro pensamento. Tudo igual, tá? Tudo um pensamento, mesmo valor, é o mesmo voto. Então agora vamos lá, experimentar ser esse observador. Esse observador que não julga, que não cria, que não interfere, que não controla, que não tem poder de controlar a experiência. Ele é só capaz de observar e depois contar como foi. Aí vai contar, nossa, dormi. Nossa, não, foi incrível na sua cabeça, né? Porque eu vi teve uma experiência clara. Nossa, teve muito pensamento, né? Tanto faz, tá? Então esse observador, ele vai estar aqui e depois ele vai contar como foi. Só isso. Tá? Ele não vai julgar, ele não vai controlar. Não é você que cria a experiência que você vai ter agora, de olhos fechados. Você só experimenta. Os meus vizinhos estão fazendo uma algazarra, então vocês vão provavelmente ouvir bastante... Vai ter bastante movimento externo aqui nesse nosso exercício. Até agora eu não entendi direito o que eles fazem, mas tem bastante barulho. Barulho já é a minha cabeça julgando. São sons que estão acontecendo aqui em algum lugar do espaço. Então vamos lá. Outro ingrediente dessa nossa experiência é a gentileza. Ah, Márcia, é jogo, estão assistindo o jogo. Muito bem. Pois é. De vez em quando a galera... Bom, também não vou jogar aglomeramento. Mas vamos lá. A gentileza é um ingrediente também fundamental aqui desse observador. Ou observadora. Aqui a Bia falando que dormiu na primeira experiência, que adorou, né? Muitas vezes a gente está muito cansado e dorme mesmo, tá tudo bem. E aí, Rê, Leão, Sahara, Renata, tudo bem, amor? Agora começam as conversas paralelas das amigas que se amam e se encontram, muito bom. A Rê deve ter entrado só pra dar oi, veio, daqui a pouco ela vai, ó. Cuidar da galera por aí. Então é isso. Voltando aqui à gentileza, tá? A gentileza é mais um ingrediente do que a gente vai experimentar aqui. E essa gentileza já começa na maneira como você vai sentar para ser esse observador ou essa observadora. Então, se por acaso você tiver muita dor no corpo, a coluna ereta, dizem os estudos que uma coluna ereta te proporciona menos movimento, menos pensamento, né? E a gente não gosta muito de muito pensamento, apesar de que está tudo bem ter pensamento. Então você pode experimentar meditar de coluninha ereta. Mas se você tiver dor no corpo, se acomoda para não ter incômodo no corpo, tá? Gentileza já na postura. Começou a meditar com a coluna ereta, sentiu incômodo no corpo, pode mexer, pode se ajeitar, não tem problema, tá? E pode mexer, se tiver, né, frio, coloca um casaco, calor, tira, deu sede, pode tomar água. Alguém tocou a campainha, você pode abrir a porta, depois você volta, tá? Não tem, aqui é não rigidez. Não rigidez pra gente, com a gentileza, dissolver a rigidez do nosso padrão mental.
Então vamos fechar os olhos, depois que eu der essa introdução sobre de que forma a gente vai, qual vai ser a postura. Então, se tudo bem ficar de coluna ereta, fiquem de coluna ereta. Se tiver incômodo, se acomodem, podem deitar, pode fazer como vocês se sentirem mais confortáveis. Então, se acomodem e fechem os olhos. E a primeira coisa que a gente vai fazer ao fechar os olhos é observar o corpo. Perceber se tem alguma parte do corpo que está tensa. Coloca gentilmente a sua atenção nessa parte do corpo e relaxa. Agora coloca a tua atenção nos pés e nos dedos dos pés e solta. Coloca a atenção nos joelhos, relaxa os joelhos. Agora sobe para o quadril, relaxa o quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Coloca atenção no tronco. Imagina que o seu tronco é um tubo amplo, oco. Respira nesse tubo com gentileza, enche esse tubo de ar na frente, atrás, dos lados. Amplia esse tubo com a sua respiração. Agora coloca atenção no coração, respira no coração. Respira na frente do coração. Do lado direito, do lado esquerdo, atrás, em cima, embaixo. Respira no coração e amplia. Agora vai para a garganta e abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Sente o ar entrar
pelas narinas. Primeiro pela narina direita, depois pela esquerda. Relaxa os olhos. Deixa as pálpebras fechadas, mais relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. Relaxa a testa. Relaxa toda a cabeça, da testa até a nuca. E agora relaxa ombros, pescoço. E agora a gente vai manter os olhos fechados. A gente vai manter os olhos fechados, vai começar a sentir o espaço onde o seu corpo está. Então, se você estiver em uma sala, ou num quarto, ou na copa, ou na cozinha, onde quer que você esteja, percebe o espaço. Ocupa todo esse espaço com a sua atenção, de forma gentil, sem esforço. Nada aqui requer esforço. E tudo que eu falar é um convite para você fazer. Você vai até onde for, sem esforço, lembrando que não tem certo nem errado. Então coloca a sua atenção nesse espaço, à sua frente, dos lados, atrás, em cima. Percebe esse espaço vazio à sua volta. E agora, a partir de você, ou a partir do seu coração, como se você fosse o centro de uma esfera ou de um átomo, uma esfera sem limites, amplia um pouco essa percepção de espaço, além do espaço onde você está. Atravessa as paredes com a sua percepção. E sem esforço, vê até onde esse espaço vai. E de novo, tanto faz se ele se amplia de forma infinita ou não. Só percebe esse espaço.
Mantendo os olhos fechados, volta para o espaço onde seu corpo está. E começa a perceber agora os sons ali. E da mesma forma que a gente fez com o espaço, agora a gente vai ampliando a percepção dos sons, primeiro na rua ou nos cômodos em volta. Até sons mais distantes ou longínquos. E agora a gente vai começar a parte que eu considero mais importante, nem por isso ela é séria ou pesada, é também gentil, leve e fácil. Que é a parte de simplesmente olhar, observar. Se transformar nessa plateia pacífica e passiva que não tem controle nenhum sobre o que acontece na sua frente, de olhos fechados. E quando vocês forem fechar os olhos sozinhos em casa por alguns minutos, vocês podem só fazer isso, só fechar os olhos e observar. Observar e permitir. Então, mantendo os olhos fechados, começa a ver o que você está vendo de olhos fechados na sua frente. Não é para imaginar, não é para controlar, não é para julgar se está certo ou se está errado, se é bom, se é ruim. Você é um mero espectador. Você não é o criador da experiência. Então presta atenção no que você está vendo aí à sua frente, de olhos fechados. E o que você está vendo pode ser uma tela escura. Pode ser um espaço. Pode ser um nada. Pode ser tudo. E coloca a tua atenção aí, com gentileza, não requer esforço. Coloca a tua atenção aí como se você fosse me descrever o que você está vendo. E só olha. Olha e permite o que tiver que acontecer na sua frente, que aconteça. Até porque, mesmo que você queira interferir, você não tem esse poder. E agora um convite para ir além, se vocês quiserem. Coloca atenção naquilo que você está assistindo, que não se mexe.
Da mesma forma que a gente fez quando a gente foi ampliando a percepção do espaço, amplia um pouco a sua visão de olhos fechados até onde ela for, sem esforço. E só olha, só fica aí. Se tiver uma sensação no corpo, tudo bem. Se tiver emoção passando, tudo bem. Faz parte do que você está assistindo. Não é nada que você criou. Nessa brincadeira aqui a gente não resiste a nada, a gente só assiste. Se tiver pensamento, tudo bem. Só olha. Senta nessa cadeira de observador e só assiste. Se tiver um monte de pensamento e entre eles, nossa, não consigo, só assiste esse pensamento. Se tiver um pensamento, nossa, tá incrível, tô arrasando, só assiste, é só um pensamento. Agora eu vou deixar uns minutinhos sem falar nada. O convite é para olhar o que você vê de olhos fechados. Coloca atenção na parte que não se mexe, se possível. E permite. Permite que o que tiver que acontecer na sua frente aconteça. Você é mero espectador, sem poder de controlar a experiência. Você vai só assistir a experiência.
Agora aos poucos pode abrir os olhos. Pode ir voltando. Hoje eu quis focar um pouquinho em como assistir. Eu não falei nada, talvez vocês tenham sentido falta das frases. Quando você for fazer essa prática de ser o observador, a observadora, se quiser colocar uma frase, pode colocar. Mas eu queria contar um pouquinho mais como faz, né? Porque vocês podem simplesmente... Eu falei na vez passada, né? Foquei um pouco nas mães, que geralmente não tem os tais dos 20 minutos que eu sugiro. A gente, nessa meditação, sugere que a gente medite 20 minutos 3 vezes por dia, né? De manhã, de tarde e à noite. Mas nem todo mundo tem esses 20 minutos. Mães de filhos pequenos, então, tem sim uns respirinhos, né? Então, convite para, mesmo que você tiver 1 minuto, 2 minutos, fechar os olhos e virar esse observador, virar essa consciência, virar essa energia ou essa percepção que percebe, mas não interfere. Então, dei uma guiada um pouco em como faz isso. E que bom que você gostou. E vocês podem fazer direto, tipo, fecha os olhos e só assiste. E por que é tão benéfico isso? Porque quando a gente faz isso, a gente começa a se distanciar dos pensamentos, das emoções, de tudo aquilo que é temporário na nossa existência, né? Que, na verdade, tem uma tendência a passar pela gente muito depressa, mas a gente resiste e fica, e se identifica com aquilo, e aquilo fica e atormenta a nossa existência. Então, esse exercício faz com que a gente vai desgrudando desse movimento constante dos pensamentos, de emoções, do mundo, de tudo. E nesse espaço é uma outra experiência de vida. Então, brinquem se puderem, sozinhas, sozinhos. Lembrando que não tem como fazer errado, tá? Não tem como errar. Cada experiência é de um jeito. Às vezes a gente acha que algumas experiências foram incômodas, mas não tem nenhuma melhor que a outra. A gente não controla a experiência e não tem como não conseguir fazer, né? Essa frase também que eu escuto demais, eu não consigo. Não tem como você não conseguir observar o que está acontecendo, né? E cada vez fica mais simples e mais gostoso. Então é isso, turma. Então, bom resto de sábado, bom domingo. Até fim de semana que vem. Se cuidem. Beijo grande para todo mundo. Obrigada pela meditação em grupo. Valeu, Dani. Legal te ver, Dani. Faz tempo que eu não te vi aqui. Beijos. Até mais.